Olá, príncipes e princesas. E o tema de hoje é: não ajude quem Deus não mandou. E vamos ler lá em Mateus 25, a passagem que fala sobre as virgens, as 10 virgens. E diz assim a palavra: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. E tardando o esposo, tosquenejaram. À meia-noite, houve-se um clamor: aí vem o noivo. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está apagada. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Eu li apenas do 1 até o 9. E diante dessa passagem, eu trago 3 observações para nós. A primeira é o tempo da espera, o tempo do sono e o tempo do noivo. Ele chega para todos nós, sejamos nós cristãos, sejamos nós ateus ou apenas adoradores, chega para todos. E o tempo da espera, ele é inevitável. Eu trago uma outra observação para a gente. O cego Bartimeu, lá em Marcos 10, do 46 ao 52, quando Jesus ia passando, e ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam que ele se calasse. E ele continuava gritando, e Deus não o ouviu, não deu atenção para ele naquele momento. E ele continuou gritando. Aquele momento foi o tempo da espera dele, né? Sem contar o tempo que ele já estava cego, mas quando ele viu que Jesus se aproximava, ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas falavam para ele se aquietar, mais ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Deus chegou para ele e perguntou. Deus não veio logo com a cura para ele, porque Deus sabia que ele queria a cura. Deus sabia que ele era cego. Deus o questionou, Deus o perguntou: o que você deseja? E ele falou: eu quero ver, desejo ver. E Deus concedeu a ele, mas ele teve um tempo da espera e ele soube esperar. Mas teve um momento que também ele soube clamar. Em um outro momento, a mulher cananeia, que está lá em Mateus 15, 22, que ela vinha gritando também: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E falando da filha dela que estava com demônios. E as pessoas falavam que era para ela poder parar de falar. E os discípulos falavam com Deus: fala logo com essa mulher, dispensa logo essa mulher, porque ela está gritando atrás da gente. E no primeiro momento Deus também não deu ouvido. Mas ela continuou ali a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali na passagem, Deus fala sobre comida para os cachorrinhos e tudo mais. E ela fala: até as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem. E Deus a dispensa e fala que grande é a sua fé. E diz que a fé dela curou a filha dela. E Deus a dispensa. Então, esse é o tempo da espera. Às vezes é difícil, né, pra gente saber o esperar de Deus. Mas depende do como você vai esperar, né? Você já viu, muitas das vezes, culto de ações de graça, que às vezes as pessoas que estão indo no culto tá festejando, tá com tanta alegria,
né? Por ver a bênção do irmão, mas aí você olha o irmão, às vezes ele não tá nem tão contente assim, às vezes ele tá abatido, ele tá com os olhos caídos, com o ombro caído de tanta batalha que foi, mas às vezes é porque ele não soube esperar da maneira que tinha que esperar, contente, alegre. Às vezes foi tão difícil para ele, foi tão dura a batalha, que ele não soube esperar com alegria. A sua espera determina, você que determina a forma como você vai esperar. Se é triste ou se é cantando, se é alegre. E porque a vitória ela vai chegar em algum momento. Só que quando ela chegar, vai depender da forma como você vai estar. Ela vai chegar em algum momento. E um exemplo muito bom disso é o que acontece na nossa vida, quando tem esse culto de ação de graça, que eu vivi isso na minha infância, né? E por muitas das vezes a gente ia em culto de ações de graça, celebrar a vitória do irmão, e às vezes estava lá o irmão contente porque recebeu a vitória, e às vezes outros irmãos às vezes não estavam tão contentes, o semblante estava tão cansado, né, da batalha, e até os testemunhos que ele contava no momento era testemunho de tristeza mesmo, de que foi difícil, que tudo, mas foi uma escolha dele passar por ter aquele sentimento de ser difícil, de ser pesado, porque difícil sempre vai ser, nunca é fácil. Caminhar com Deus, estar num propósito com Deus, viver com Deus nunca é fácil, é sempre difícil. Mas tudo que determina é como você vai passar, se é com alegria no coração ou se é com aquele pesar, com aquele cansaço. E o outro ponto que eu tinha falado era o sono. O sono ele também chega para todos, chegou para as virgens, né? E elas dormiram. Mas o que determinou é que umas estavam preparadas quando elas acordassem e as outras não. Umas estavam preparadas porque levaram azeite a mais e as outras não. E eu não sei se vocês perceberam lá no final do versículo 9, quando as virgens falaram assim, dê-nos um pouco, e elas falaram assim, a gente não sabe nem se a gente vai ter pra gente, como a gente pode dividir, né? Porque aqui na minha Bíblia está dizendo assim, ó, mas as prudentes disseram, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ou seja, elas nem sabiam se o pouco que elas levaram se iria sobrar para elas também, se daria para elas fazerem todo o trajeto, o percurso, tá todo o tempo ali com o noivo. Então, elas levaram, só que elas não sabiam, por isso que elas mandaram as outras irem pegar mais. E o sono, ele chega para todos nós, aqueles que servem a Deus e os que não servem. E o que eu tiro com isso? Tem a parábola que Deus fala sobre o joio e o trigo. E que o semeador semeou boas sementes. E que no momento, depois de semear, eles dormiram, caíram no sono. E depois que eles dormiram, veio o inimigo e semeou o joio. E aí os lavradores ficaram assustados, porque eles queriam eles se achavam responsáveis pelaquilo que tinha acontecido, pela plantação do joio que tinha acontecido, né? Só que na verdade eles não eram responsáveis, eles eram responsáveis pela plantação do trigo, conforme o dono da terra mandou, conforme Jesus tinha mandado eles plantarem. E eles falaram, então vamos lá e vamos arrancar? E aí o dono da terra falou, não, deixe que cresçam juntos, e quando crescer nós vamos lá e vamos arrancar. O que eu tiro com isso? É que nem tudo está sob o seu controle, tudo está sob o controle de Deus. Tem coisas na nossa vida que Deus nos dá para a gente resolver até certo ponto, e tem outros que não está sob o nosso controle. Você que é mãe, você não está sob o controle da vida do seu filho totalmente, depois que você o cria, depois que ele cresce, tem coisas que ele vai fazer e que não vai estar sob o seu controle. Tem coisas que ele vai fazer e que ele não vai te contar. Tem coisas que você só vai saber, vamos supor, quando ele estiver já bem adulto, talvez casado, com filho, você vai falar, meu Deus, não acredito que meu filho fez isso. É porque tem coisas que não estão sob o seu controle. Então, tem momentos que você tem que descansar. E o outro ponto é sobre o noivo, que o noivo também ele vai vir. E você tem que saber se você vai estar preparado com a vinda do noivo
ou se você não vai estar preparado com a sua lâmpada. E o que eu tiro com isso? Não é levantar na hora certa. É sim se você vai estar preparado para a hora que o noivo vai vir. Ou seja, se você vai estar com tudo pronto. Se você vai ter cumprido aquilo que Deus mandou você cumprir. Se você vai ter feito aquilo que Deus mandou você fazer. E isso é muito sério. Tem pessoas hoje que servem a Deus, às vezes 20, 15, 30 anos, e que às vezes tem medo da vinda de Jesus, porque não sabe se vai estar preparado, não tem certeza da salvação, não tem certeza se está preparado para receber Jesus, e fica preocupado se alguém da família vai ficar para trás, e isso não cabe a você. O que cabe a você é orar, é interceder pela vida daquela pessoa, mas não cabe a você querer pegar aquela pessoa pelo braço e subir com ela para o céu, porque isso não é o que Deus mandou. E o ponto que eu chego é que muitas das vezes a gente acaba pegando coisas daquilo que Deus não mandou a gente fazer. A gente acaba querendo ser a boazinha, né? Querer ajudar, tá sempre disposta, sempre dizer sim e nunca sabe dizer não para as coisas. E isso é errado. E Deus não nos chamou para ser a boazinha ou sermos o bonzinho. Deus nos chamou para sermos justos. E ser justo não significa ser bonzinho. E junto com a justiça vem a paz e depois a alegria. Se você é uma pessoa justa, você tem paz. Se você tem paz, você é uma pessoa alegre. Isso é o que Deus nos manda. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: amor que não se responsabiliza é só falácia. Ou seja, você tem que amar e você tem que falar a verdade para aquela pessoa. Você não tem que ter um jugo pesado para você. Não sei se você já viu pessoas da própria família, às vezes, que fala sim para tudo, pega a carga do outro, sem Deus ter falado que é para você poder pegar, sem Deus ter falado que é para você poder carregar, sem Deus ter falado que é para você meter a mão. Aí você vai lá e mete a mão, você vai lá e pega, sem Deus ter mandado, e traz um jugo para sua vida que não é seu, e acaba colocando toda a sua família no meio daquele jugo que não era para ter sido, porque Deus não mandou. Então, que você possa refletir nessa palavra e que você aprenda a entender o tempo da espera, que você saiba que Deus está no controle de tudo e que você aprenda a dizer não, porque dizer não também é sabedoria. Ter o momento da espera também é sabedoria. Saber o momento de parar, de refletir e, sobretudo, ouvir a voz de Deus. Então, que você possa ficar com essa palavra, que você possa refletir sobre essa passagem em Marcos 25 e que Deus possa falar grandemente ao seu coração. Não fique só com o que eu falei aqui. Vá ler e veja o que Deus fala com você nessa palavra, na passagem das 10 virgens, porque ela não se atém só apenas do versículo 1 ao 9, ela continua. Eu só li do 1 ao 9. E que Deus o abençoe.